Imagine por um instante uma montanha alta, silêncio, o vento leve, nenhuma multidão, nenhum barulho, apenas 4 homens subindo. Jesus na frente, Pedro, Tiago e João logo atrás. Eles não sabem exatamente o que vai acontecer, só sabem que foram chamados. E às vezes, tudo começa assim. Você não entende, mas sente que precisa subir. Hoje não é um dia de confronto, é um dia de revelação, porque há momentos na vida em que Deus não resolve seus problemas. Ele revela quem Ele é. E quando isso acontece, nada permanece igual. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda ao Evangelho do Dia. Hoje, a Igreja nos conduz até o alto da montanha. E talvez você precise dessa subida mais do que imagina. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus 17:9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Agora preste atenção em algo decisivo. A transfiguração não começa com luz, começa com subida. Jesus os levou a um lugar à parte. No texto original, a expressão grega é kat idian, um lugar de intimidade, reservado. Isso é espiritualidade profunda. Num mundo barulhento, onde tudo nos invade, Deus nos chama à parte, à intimidade, à solitude, à oração. E aqui ecoa a definição luminosa de Santa Teresa d'Ávila no Livro da Vida. A oração mental não é outra coisa senão tratar de amizade, estando muitas vezes a sós com quem sabemos que nos ama. Percebe? A montanha é lugar de amizade. Não é espetáculo, não é performance, não é emoção coletiva, é intimidade. E essa amizade nasce da própria vida da Trindade. Quando o Pai declara: Este é o meu Filho amado, somos introduzidos na comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A transfiguração é uma janela aberta para dentro da eternidade. Mas há um detalhe que muda tudo. Pedro quer permanecer. Senhor, é bom ficarmos aqui. Ele quer construir tendas, congelar o momento, evitar a descida, evitar a cruz, porque pouco antes Jesus tinha anunciado sua paixão. Falou de renúncia, falou de perder a vida, falou de cruz. A luz vem para sustentar a fé quando a escuridão chegar. Talvez você esteja vivendo um tempo difícil. Talvez Deus não esteja retirando sua cruz. Mas pode ser que Ele já tenha mostrado luz suficiente para você suportá-la. Agora vem o ponto central. A verdadeira oração frutifica. Ela gera penitência, sair do comodismo, e gera caridade, descer da montanha para servir. Quando Jesus desce, encontra dor. Um menino atormentado. Um pai desesperado. A vida real esperando. A montanha não é fuga do mundo. É preparação para amar o mundo. Até mesmo quem vive escondido entende isso.
Veja Santa Teresinha do Menino Jesus. Dentro de um Carmelo, foi proclamada padroeira das missões, porque a amizade com Deus verdadeira explode em caridade. Aqui está o exame espiritual de hoje. Sua oração está te tornando mais paciente, mais humilde, mais disposto a servir? Ou apenas mais confortável espiritualmente? Santa Teresa d'Ávila ainda aconselha algo muito concreto: imaginar-se diante da humanidade de Cristo, conversar com Ele, alegrar-se com Ele, queixar-se com Ele, pedir ajuda. Não apenas rezar fórmulas, mas orar com o coração, sem buscar arrepios, sem buscar experiências místicas, sem correr atrás de sensações. Quem busca consolações perde a fidelidade. O essencial é permanecer. E aqui precisamos tocar numa ferida da nossa geração. Vivemos numa cultura de ressentimento, pessoas presas ao passado, traumas, narrativas de vitimização. Mas se quisermos olhar para o passado, olhemos para o Calvário. Ali está o amor que se entrega. E esse mesmo amor está presente na Eucaristia. São Paulo afirma: mesmo que eu entregue meus bens aos pobres, se eu não tiver caridade, nada disso me adianta. Sem amor, a penitência vira teatro. Sem amor, a caridade vira aparência. Sem amizade com Deus, tudo vira ruído religioso. A Transfiguração nos ensina: suba para rezar, desça para amar. Esteja disposto a dar a vida, porque a amizade verdadeira é entrega. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Hoje, encontre seu lugar à parte. 5 minutos, sem celular, sem pressa. Diga: Jesus, eu quero estar contigo. Ensina-me a amar como tu amas. E depois, desça, perdoe alguém, sirva a alguém, procure alguém, porque a luz que você contempla precisa se tornar caridade. Rezemos. Senhor Jesus, leva-me à montanha da oração. Tira-me do barulho. Ensina-me a escutar tua voz. Quando eu quiser construir tendas para fugir da cruz, corrige meu coração. Transfigura meu interior. Que minha amizade contigo gere penitência sincera e caridade concreta. E quando eu tiver medo, toca-me e diz: levanta-te, não temas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.